Bom, quero falar aqui nesse vídeo sobre o Michael e que história é essa, né, de que o Al Hilal tem interesse em vender o jogador. Essa notícia surgiu aí há um pouco mais de uma semana lá na imprensa da Arábia. E assim, será que nenhum time do Brasil vai ter interesse em contratá-lo? Cruzeiro que vem demonstrando interesse, por exemplo, no Dudu, não vai trazer nenhum jogador com esse valor, né, que ficou disponível. Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Qual que seria a pedida financeira do Al Hilal e por que, né, que mudaria de história? Porque até pouco tempo atrás falava-se, né, sobre essa possibilidade dele continuar na equipe por mais pelo menos 4 ou 5 meses. E aí, quando o Al Hilal estivesse disposto a negociar, a janela estaria fechada aqui no Brasil. E além disso, o Cruzeiro não trouxe o Michael. Tem um ponta do futebol uruguaio, já falei outras vezes aqui para vocês, ele tem sido especulado em alguns times no Brasil, finalmente. E, vale ressaltar, muitos torcedores também do Cruzeiro vendo pô, esse cara aqui pode ser um novo Arrascaeta e jogado na posição que o Cruzeiro precisa. Seria titular incontestável, igual o Michael se chegasse? Não, mas para daqui 1 ano e meio, 2, eu acho que pode ser uma promessa muito interessante. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a sua ajuda para chegarmos aqui em 44 mil inscritos. Falta um pouco menos de 510 inscritos aqui no canal. Se você está assistindo e não se inscreveu, já sabe, deixa seu like, se inscreve, que ajuda bastante. Então bora aqui para o conteúdo e falar sobre essas duas possíveis contratações. Bom, vamos começar falando aqui sobre uma opção de um uruguaio, que eu já falei outras vezes aqui para vocês, que é o Anderson Duarte, nome que foi especulado em 2 times aqui no Brasil. Teve especulações, né, no Grêmio e também, no caso, no Palmeiras, como se fosse o seguinte: os representantes do Anderson Duarte indicando, né, essa contratação para os clubes. Ou seja, não teve proposta, não é nada oficial, e isso eu tenho certeza que deve ter ocorrido para vários times aqui no Brasil, tá? Muito comum ter essa sugestão de jogadores, ou qualquer time que seja, né, aqui no Brasil, ir lá e demonstrar interesse nele. Ainda é interessante ver que não é um nome que tem sido muito especulado aqui no Brasil, porque eu acho que já deveria. Um jogador de 20 anos, pode jogar de ponta direita e ponta esquerda, que vem se destacando desde a temporada de 2022 pelo Defensor do Uruguai e nas categorias de base. Nesse ano mesmo, foram até aqui em 2024, 23 jogos, 5 gols e 4 assistências, 9 participações em gols. Jogou também ano passado a Copa do Mundo Sub-20, onde foi campeão, né, com a seleção uruguaia, e aí ele chamou muita atenção naquela época. Ele foi titular na competição, 7 jogos, 3 gols marcados no torneio. Então, assim, é um jogador que, nossa, Gustavo, chegaria para um preço baixo, tipo 8 milhões de reais, 10, 12. Olha, não sei até que ponto, até porque o Defensor não aceitaria vendê-lo hoje por menos de um valor entre 18 a 24 milhões de reais. Ou seja, teria que ter um investimento alto, né, para trazer o atleta. E apesar de ele estar surgindo com esses grandes números, não quer dizer que, é um jogador que vai vir para o Cruzeiro, vai se adaptar e dar super certo. O Arrascaeta, mesmo naquele primeiro ano, se você for ver, não teve números ruins. Mas quanto tempo demorou para o Arrascaeta se tornar um protagonista? Em alguns jogos, sim. Em temporadas, foi pelo menos um ano, né? 1 ano e meio de adaptação. Então o Anderson Duarte, na minha opinião, hoje chegaria dependendo para brigar nessa posição mesmo. Não seria igual o Michael, que eu vou falar daqui a pouco, que chegaria com status de titular. Deixaria aqui como uma sugestão. Ótima opção realmente para a equipe do Cruzeiro. É interessante também que ele não foi convocado para a seleção uruguaia na Copa América, né? Porque o Uruguai até que tem uns pontas interessantes, né? Que jogam muitos no México, enfim. Acaba que tem algumas opções, mas na base sempre foi convocado e sempre se faz presente. Pode ser um novo Arrascaeta. O Arrascaeta surgiu como meia, né? Mas tem caído muito mais pelas beiradas. Pode ser, acho que ele é um jogador que surge com esse potencial e não é à toa. Na época o Cruzeiro pagou quase 12 milhões, né, pelo Arrascaeta, muito ajudado pelo Pedro Lourenço, sem dúvidas. Se não fosse ele, não teria chegado, mas o valor também cobrado hoje é um valor próximo do que foi na época, um valor bem salgado para a equipe do Cruzeiro. Deixa aí como sugestão, se o Pedro Lourenço quiser fazer um remember, né, 2015, quando trouxe o Arrascaeta, tá aí uma baita opção surgindo também, mais uma vez, no defensor. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês, ó. No caso da Esportiva VIP, já fiz minhas apostas para esse próximo jogo do Cruzeiro. Como que funciona, Gustavo? Tá aqui, ó, o jogo do Cruzeiro, né, contra o Grêmio. Se já tiver passado esse jogo, não tem problema, você pode apostar aqui nesses próximos duelos do Cruzeiro contra o Bragantino em casa, né? O Cruzeiro vem de uma boa sequência, vitória da Raposa em casa pagando 1,96 a cada real apostado. E lembrando, já tem aqui as cotações até do próximo dia 17 aqui na Esportiva. Então vamos lá, vamos apostar aqui nesse jogo, vitória do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, vamos colocar aqui R$10. Se o Cruzeiro vencer, voltaria R$19,60. Já finalizei aqui minha aposta. Lembrando que tem tudo aqui também, reta final da Eurocopa, já chegando, né, essa decisão. Eu tô gravando aqui, ainda não foi a primeira semifinal, então vamos aqui, ó, Internacional, Campeonato Europeu
tá aqui, ó, Espanha e França, e Inglaterra e Holanda. Se você quer apostar aqui na final, Copa América e tudo mais, o link tá aqui embaixo da esportiva, pode começar a partir de R$1, você já pode começar a apostar, e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Para terminar aqui com vocês, vamos falar então sobre o Michael, que é um jogador que vocês gostam bastante, né? Acho que a maioria de vocês gostariam de ter, né, o Michael aqui no Cruzeiro. Eu vou deixar essa informação aqui, ó, que vem lá da notícias lá da Arábia Saudita, inclusive o portal brasileiro que cobra, né, notícias lá da Arábia, Central do Arabão, tá aqui, ó. A diretoria do Al Hilal vai inscrever o Neymar a partir do início da temporada e não vai esperar até janeiro, né? Com isso, o Al Hilal está trabalhando para vender o Michael nessa janela de transferências. Não quer dizer que com o Neymar inscrito acaba as vagas de estrangeiro, não é isso. Mas o Al Hilal tem interesse em trazer jogadores em setembro, né? E aí os mercados possíveis para o Michael até lá vão estar fechados. A não ser que ele troque de clube dentro mesmo da Arábia Saudita, é uma opção. Mas é inegável que os times brasileiros também trabalham, o Cruzeiro e o Flamengo principalmente, em ter o jogador para essa temporada, né, de 2024. Temos também a informação de que quando o Cruzeiro desistiu da contratação do Dudu e tudo mais, voltou atrás em relação ao Michael e assim, toparia fazer um investimento próximo daquilo que ofereceria para o jogador, que seria de 2,5 milhões de reais por mês. Ele basicamente recebe isso na Arábia, só que é sem impostos, né? Então acaba que ganha bem mais e ainda teria que ter uma compensação financeira. O Dudu, o Cruzeiro iria pagar 16 milhões com o negócio do Maurício. Para o Michael deveria ser entre 25 a 30 milhões, é um valor que ele tem sido especulado, ele foi comprado por 38, se valorizou, mas falta só um ano para terminar o seu contrato, o Al Hilal tem muito interesse em vendê-lo, não vai fazer para o árabe lá, 5 milhões de euros a mais ou a menos, não faz a menor diferença, vai conseguir uma compensação, é claro, mas não acho que vai pedir 38, 40 milhões, faltando um ano e querendo se livrar, né, do jogador. Nesse último ano foi muito bom o desempenho, tem jogado numa posição que é muito carente no Cruzeiro, que é ponta direita, né? Então 52 jogos, 11 gols e 10 assistências. Aqui no Brasil, no Goiás, no Flamengo, ele jogava muito mais pelo lado esquerdo, ele era um ponta esquerda de origem. No Al Hilal, por conta de contratações, o Malcom, o Neymar, acabou que ele foi colocado nesse setor de ponta direita mesmo. Então tem jogado mais por esse setor, mas pode cair pelas duas alas tranquilamente. Nota média dele no último campeonato árabe, 7,17, foi um dos artilheiros do clube, 21 participações em gols e números bem interessantes até aqui. A grande questão é, o Cruzeiro vai fazer investimentos nessa janela para trazer agora, por exemplo, vamos colocar, o Cruzeiro vai contratar o Michael então para chegar em julho. Até que ponto isso aí seria viável? Porque o Pelourenço, o Alexandre Matos já deixou claro que não é o foco do Cruzeiro em trazer jogadores. Gustavo, mas eles falaram isso, será que realmente então não vai trazer mais ninguém? Olha, eu desconfio muito que se aparecer uma oportunidade de mercado, não possa pintar uma contratação, mas dá para ver também até pelas especulações nos últimos dias, deu uma quietada. Então acho que o Cruzeiro também não está tão ativo assim no mercado, está de olho apenas em grandes oportunidades. O Michael encaixaria nessa? Olha, eu diria que não, né? Porque teria que ter uma compensação financeira, é um valor caro. Querendo ou não, o Cruzeiro ano que vem vai brigar por objetivos maiores do que esse ano, até porque é interessante você fazer uma avaliação daqui para o final da temporada. Vai que o Gabriel Veron por esse setor vire um cara titular absoluto e o Cruzeiro não precisa mais do Michael. Então pode ser uma alternativa. O Gabriel Veron, o Cruzeiro deveria, se ele for bem, né, tem que comprá-lo. E aí vai ter dinheiro para contratar ele e o Veron, o Michael, vai ter dinheiro, né, para contratar o Michael e o Gabriel Veron. O Pelourenço vai ter esse interesse de tirar todo esse dinheiro para trazer dois jogadores para as mesmas posições. Difícil de imaginar. Eu diria que se o Cruzeiro fosse trazer alguém ainda nessa atual janela, seria ou um lateral direito, porque precisa, tá? Nem que seja uma opção ali promissora. Eu tenho boas opções na base, mas não sei se vai ter espaço, até agora não teve. Mas assim, é o William. E quando ele não tá, é o Gasolina ou o Palácios. Eu não gosto de nenhum dos dois, para falar a verdade. Ainda mais que ele levou muito o meio de campo, o ataque e na zaga e na lateral direita, eu senti uma falta. O Jonathan Jesus, eu acho que supra essa carência de zagueiro. Não acho que o Mina tem que ser contratado a qualquer custo, muito pelo contrário. E é interessante, vai que essas oportunidades que o Cruzeiro estava de olho e não fechou, vamos colocar o Michael, o Mina, tem outros nomes também, só que eu tô ruim de cabeça agora. Esses dois jogadores, por exemplo, daqui para janeiro, mudem bastante essa expectativa, dependendo, ou o Cruzeiro não precisa mais deles, ou segundo, né, eles podem vir até mesmo com um custo menor, ou terceiro, eles já fecharam com outra equipe, e aí o Cruzeiro vai ter que ir atrás de novas peças. Mas eu acho que se esperar também não é ruim. O Cruzeiro tem um time muito interessante, com o time montado pelo Pedro Martins e o Ronaldo, nós estamos em sexto, né? Óbvio que tem muito mérito do Cruzeiro o aproveitamento em casa, do Seabra, sem dúvidas. O Cruzeiro tem feito muito mais do que era de se esperar. Se o Cruzeiro estivesse em 10º lugar, 14º, ó, beleza, porque era um time bem limitado, mas que todo mundo está jogando o máximo que pode, e aí o Cruzeiro hoje está nessa posição.
Não ficaria surpreso também, tá, gente? O Cruzeiro chegou com os reforços e caiu de rendimento. Vamos colocar, empatou em casa com o Juventude, tá? Daqui a um tempo vocês podem voltar aqui no vídeo e você vai ver. Porque, cara, faz parte. Tá? Querendo ou não, os jogadores que estão hoje no Cruzeiro, a maioria já estava desde o ano passado. Então vamos colocar o Arthur Gomes, o Matheus Pereira, o Lucas Silva, o Ramiro, que tem jogado quase todo o jogo, o João Marcelo, o Zé Ivaldo não, mas o Marlon, enfim, o William, eles já jogam juntos há tem um ano e meio, né? Então tá funcionando muito bem, junto com o Seabra, que conhece bem o Cruzeiro. Chegou os novos reforços, pode ser que às vezes tenha uma queda nos primeiros resultados. E aí eu não quero ninguém falando, né? Eu preferi o time de antes, porque tecnicamente era muito inferior. Claramente, se o Cruzeiro continuasse com esse time daqui pro final do ano, nós não iríamos terminar em quarto, em quinto, em sexto, tá, gente? Ia terminar, querendo ou não, em nono lugar, décimo, porque é basicamente a capacidade. Uma hora você aproveita uma fase muito boa e vai ter fases ruins. E isso é um campeonato de 38 rodadas. E chegando os reforços, às vezes o Cruzeiro consegue manter essa posição de hoje, em sexto, sétimo lugar, se continuar com esse mesmo aproveitamento. E ter ainda a chegada de reforços, aí sim, aí vai brigar realmente por terceiro, segundo, um título, quem sabe. Só o americano, eu acho que o Cruzeiro hoje é um dos favoritos, pelo tamanho, pelos reforços, que sem dúvidas aparece. E quero que você deixe aqui embaixo então nos comentários essa expectativa de reforços, Michael, Anderson Duarte, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal vão estar aparecendo aqui pra vocês. Desculpa se eu estiver um pouco abatido aqui, é porque eu tô com o corpo meio doendo, acho que eu tô com febre, tá? Então releva, o próximo vídeo já tô legal. E nos vemos aqui numa próxima. Valeu!